Olá! Mais uma terça-feira, dia que eu adoro, vocês sabem. Tá o meu dia favorito da semana, porque é o dia que eu me encontro com vocês. Olha, isso é muito bom. A gente se vê, coloca o papo em dia. Aliás, sempre com alguém muito interessante. Trago pessoas dos meus relacionamentos, amigos, profissionais, pessoas com sempre algo de interessante que vai acrescentar. E são curiosidades. A minha convidada de hoje é tão bonita, mas ela é tão bonita que a gente fica até sem fôlego. Ela é linda, mas não basta, porque ela é um doce de pessoa. E, apesar da aparência toda jovial, competente para lá de século. Ela cuida da minha pele. Vocês falam tanto que eu tô bem, e eu adorei os meus votos todos de vocês pelos meus 54 anos em Buenos Aires, querido. Passei super bem e realmente estou me sentindo muito bem. Eu acho que a estética, na minha opinião, é acima de tudo uma questão pessoal. As pessoas têm diferentes limites, as pessoas têm diferentes vontades. Eu vou falar com ela como é que ela lida com essas vontades? Porque com as minhas, tenho que dizer que ela é impecável. Faz tudo bem devagarinho, a gente vai sentindo a evolução, mas deve ter quem queira justamente o contrário. Bom, vamos nos encantar com esta delícia de pessoa, a doutora Karen Gonçalves. Tudo bem? Tudo ótimo, Fábio. Que bom ter. Ela está aqui tensa, falou, primeiro podcast que eu faço, mas você fala muito bem sobre... Porque nós conversamos bastante, né, no consultório. E te pergunto sobre dúvidas de procedimentos e você sabe que o meu ritmo é prefiro ir com frequência e ir sentindo devagar. Mas você deve ter pacientes que são o contrário, que querem sair transformadas. Como é que você lida com isso? Eu acho que hoje, principalmente com as redes sociais, a gente já tem uma proximidade maior com aquele paciente que vai chegar até mim. Seja por indicação, ou seja pelo Instagram, também pelas redes sociais. Eu acho que primeiro eles veem já como é o nosso trabalho, como eu trabalho, como eu também gosto de procedimentos mais naturais. E é difícil hoje em dia chegar um paciente que já queira uma mudança drástica de uma vez. Porque eu gosto sempre da naturalidade e eu sempre falo disso também. Às vezes chega lá uma vez ou outra, alguém mais querendo assim Sei lá, quero sair com um bocão, mas ainda bem que são poucas essas pacientes, tá? Porque é realmente isso. Hoje em dia a gente vai mais para estética mais natural, para os resultados mais naturais, né? Então eu fico muito feliz com isso, porque é o que eu prezo também, né? A gente sempre conversa isso lá na clínica, principalmente para a gente ter esses resultados mais duradouros também. Então quando a gente modifica muito um rosto, isso não vai ficar, não vai combinar com você a longo prazo. E se você se arrepender? Né? E se ficar muito diferente, você não se reconhecer mais. Agora, tem muitos... Quais são aqueles que eu... Não é o meu caso, eu nunca precisei. Mas você tem aqueles que você pode reverter. Pode. E então, sempre hoje, a gente sempre trabalha com os procedimentos, são procedimentos minimamente invasivos, que traz um resultado muito satisfatório, elegante, natural, que vai trazer um rejuvenescimento importante, principalmente a gente quer aquele efeito lift, né? E quem nunca se olhou no espelho e fez aquele dedinho, né? Então, a gente trabalha principalmente com os procedimentos reversíveis, né? Então, que é o ácido hialurônico. Isso, o ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, a toxina botulínica. Então, esses são procedimentos que a gente faz, tem os resultados satisfatórios, tem os resultados elegantes naturais, mas que não vai te transformar, né? Então todo mundo tem um ponto de beleza que pode ser um pouquinho melhorado. Às vezes uma caldinha da sobrancelha que está começando a descer por conta da flacidez nessa região, ou o bigodinho chinês que começa a apresentar porque a gente está envelhecendo e o nosso rosto, ele não é só flacidez de pele, tem outras estruturas que envelhecem também, né? Então, além da flacidez de pele, a gente tem uma reabsorção óssea, a gente tem uma flacidez dos ligamentos, às vezes uma gordurinha que antes estava na bochecha aqui em cima, ela vai escorregando, vai descendo para essa região. Então, quando a gente percebe, a gente entende como é esse processo de envelhecimento, a gente consegue agir de forma mais natural. Então a gente vai fazer pequenos ajustes que vai melhorando cada vez mais o rosto. Porque o ácido hialurônico você pode diluí-lo, né? Você, por exemplo, você fez, aí eu não sei, você pode, na próxima sessão você já aplica um negócio e ele dá aquela sumida, não é isso? Sim.
Então, hoje em dia, eu já fiz alguns pacientes que trataram com outros profissionais que se arrependeram porque não ficaram tão naturais assim, e aí a gente consegue, com a enzima hialuronidase, dissolver esse ácido hialurônico que foi colocado ali no local, ou por um erro de técnica, ou um erro de localização também, ou às vezes usou um produto que é muito denso, numa região que tem por exemplo, aqui na região da olheira, que é uma pele muito, muito delicada, muito fininha, então a gente consegue ainda bem reverter esses procedimentos. Vilões muito famosos, né? O que é PMMA? Como é que é isso? Isso diz que é um assassino, não pode, né? Mas um médico de qualidade usa isso? Não é possível. Olha, é difícil. Essa é uma pergunta polêmica, Fábio. Pois é, porque assim, gente, vocês são profissionais que assim, eu me baseio por você. Você tem uma clínica super bem montada, num bairro nobre, você atende uma clientela, imagino eu, que mais esclarecida, sim, né? Então, eu fico bobo, a gente viu há algum tempo, eu não tenho visto recentemente, que bom, mas nós vimos há algum tempo algumas pessoas da mídia, midiáticas, e que aconteceram tragédias pelo uso dessa substância, quer dizer, já está muito divulgado. Se no momento que elas fizeram, elas não sabiam, talvez não estivessem, ok, mas agora, por favor, né? É muito complicado, principalmente quando tem casos de complicação com esses procedimentos. Ele é um preenchimento irreversível, né? Ele não vai modificar. Colocou naquele local, ele não vai sair mais, a não ser com cirurgias. Tipo, extrair mesmo, abrir e ter que tirar. Infelizmente. Então, tem pessoas que se arrependeram de ter feito eles. Às vezes, muitas pessoas não sabiam qual era o produto que estava sendo utilizado, porque o profissional que aplicou não avisou. Infelizmente, tem isso também. Mas muitas pessoas sabiam e pensaram que ia ficar tudo certo e, infelizmente, deram algum resultado errado. E aí, a gente não tem como reverter. Né? É um procedimento definitivo. Então, o PMMA é um preenchimento definitivo que pode ser utilizado, né, no rosto e no corpo. Eu não utilizo, tá? Não utilizo. Ele não é proibido legalmente? Não, ele não é proibido. Tem algumas gerações de PMMA que são legalizados aqui no Brasil, mas, infelizmente, alguns profissionais preferem fazê-lo. Tá? Agora, cara, eu acho... Gozado, a gente bate tanto papo no consultório, mas esse eu nunca te perguntei. Eu queria entender como é que você lida com o seu parâmetro de beleza. Porque ter acordado a vida inteira, olhado no espelho e visto isso, você fica com um parâmetro de beleza distorcido. Você fica achando que é normal ser assim, entendeu? Então aí, como é que faz? Porque como é que você faz para avaliar? As pessoas são muito comigo. Você sabe, sempre a gente conversa, eu sou muito verdadeiro com as minhas opiniões. Não adianta a história de, para quem ama, o feio, bonito lhe parece. Feio é feio, bonito é bonito. Tem gente que Deus botou a mão e gente que Deus estava cochilando. Não posso mentir. Tem gente que Deus estava cochilando. Tem umas pessoas que você olha e fala assim, meu Deus, essa pessoa é muito feia. Ela pode ter milhões de qualidades. E não é um demérito. Mas ela é feia. Então, você lidar, né? Eu que sou uma pessoa esteta por natureza, o lidar com o belo, ele se amplia. A gente vai ampliando. Você gosta da casa bonita, da roupa bonita, do carro bonito, enfim. E os seus parâmetros vão ficando norteados por um padrão estético. Agora, um profissional, como é o seu caso, que lida com tantos rostos diferentes, com tantas feições diferentes, existe um parâmetro onde você, assim... Tá, eu vou tentar dar uma melhorada aqui, mas vai ser difícil. Tem isso? Tem umas horas que você olha e fala, tá duro. Tem um professor que eu acompanhava muito, que eu sou apaixonada por ele, que ele sempre falava nas aulas dele que é impossível distinguir o belo do saudável. Então, tudo que você vê que é belo, você já subentende que é saudável. Seja uma pessoa, seja uma planta, um animal, você sempre vai ligar a beleza à saúde também. Então, é isso que eu sempre busco nos meus tratamentos também. É beleza aliada à saúde. Porque nada é só estético. Estético puramente pela estética não faz nenhum sentido, né? Nem pro feio, nem pro bonito. Se é estética por estética, não vai fazer sentido nenhum. Mas se vai melhorar a autoestima, se vai melhorar alguns pontos estratégicos na face de uma pessoa, a gente sempre vai olhar aquele belo, ou mesmo que seja um feio, mas que a gente pode melhorar qualquer traço de beleza, a gente consegue. Mas não existe a teoria da beleza? Sim. Assim, aquela coisa das distâncias, que se mede, isso existe, isso é uma teoria, não é matematicamente. Sim.
colocado ali, né, ali a aura. Então, mas assim, tudo que a gente vê como belo, a gente em tudo, em qualquer coisa, né? Tanto numa pessoa quanto na arquitetura, na natureza. Eu gosto muito de ter sempre coisas belas perto de mim. Então eu me sinto muito bem quando eu estou num local muito bonito. Exato. Quando eu estou numa, né, quando você viaja, aqui em São Paulo tem locais belíssimos. Quando a apresentação do prato que você está lindo, comendo é bonito, tudo, ele pode ser delicioso, mas se ele tudo. for bonito, ele fica mais gostoso. Sim, sim. Então a beleza, ela está presente em tudo. Basta a gente treinar o nosso olhar para ver sempre o belo. Né? Então, se eu pego um paciente que quer melhorar, que ele sente falta de algumas proporções, assimetrias, não existe ninguém simétrico completamente. As assimetrias da nossa face, do nosso corpo também, é o que nos tornam únicos. Né? Não tem como eu te deixar completamente assimétrico. Todo mundo tem assimetrias, né? Mas algumas assimetrias estão mais distorcidas e com isso aquilo ali passa uma estranheza quando a gente olha. E aí com os procedimentos estéticos a gente também consegue dar umas pinceladas de arte. Eu sempre falo que é assim. Celebridades, por exemplo, que se fazem valer do exotismo das suas feições, até, porque não de uma feiura. Então, assim, sei lá, você pega uma Rossi de Palma, que dentro dos parâmetros tudo ali está feio, e ela, ao invés de tentar consertar, eu, na minha opinião, acho que ela chegou à conclusão que ia ser bem difícil. Ela tirou partido, incorporou personalidade... E foi em frente. E foi em frente, mas eu acho que isso é basicamente, e só pôde acontecer pelo fato de ela se assumir como ela é, e isso não ser, com certeza, um problema para ela. Porque quando você não se curte, quando você não se gosta, e tenho certeza que muitas pessoas chegam até o seu consultório porque não estão se gostando, não estão gostando do que estão vendo, é mais difícil. Às vezes você pode até dizer, mas tá bonito, você tá bem assim, e a pessoa não quer. Como é que você consegue dizer o não ou se negar a fazer alguma coisa? Se a pessoa tem uma, sei lá, uma disformia e quer aumentar aquela boca 5 vezes, e isso foge ao seu padrão de trabalho, como é que é esse não? O não é de uma forma muito consciente e clara, né? Eu trago o paciente para perto de mim e eu realmente acolho, eu tento entender o que está por trás dessa distorção de imagem que ele tem. Né? E muitas vezes eu não consigo resolver sozinho, eu preciso de outras profissões ali atreladas a isso, como a psiquiatria e a psicologia também. Então, se a gente tem uma distorção de imagem, que eu me olho no espelho e não me reconheço, eu preciso de outras pessoas ali junto para a gente trabalhar de forma multidirecional com aquela paciente. Né? E você tem um ponto que você pode discordar totalmente e não fazer. Deve ter coisa que você fala, não faço. Muitas vezes, não faço. muitas vezes. Hoje em dia é engraçado até. O paciente chega falando, doutora, vamos colocar mais 1 ml no lábio. Eu falei, mas seu lábio tá perfeito, a gente não precisa disso. Daqui 6 meses a gente reavalia. Se absorver um pouquinho ali o ácido hialurônico e você gosta desse desenho, tudo bem, mas eu não vou fazer hoje. Realmente eu me nego e não faço aquilo que não está dentro daquilo que eu acredito, dos meus valores e do que eu acredito que seja como belo, né? Então, muitas vezes a beleza ela é funcional. Muitas vezes um lábio muito grande ele não é funcional pra gente. Ela não vai ter qual é a função perfeita do lábio? É a fala, é a deglutição também, a mastigação, tudo isso, os músculos da nossa face, ele vai utilizar para isso. Né? Então, às vezes a boca tá tão deformada que a pessoa não consegue tomar um copo de água. Imagina, você falou agora, entende? Eu tô com um então, registro, está vindo a mim a imagem de mais de uma pessoa que mastiga muito feio e com certeza pelo tamanho daquele lábio. Sim. Aquele lábio fica fazendo um volume, ele se mexe de uma maneira estranha, ou ela tem que abrir demais a boca para poder colocar o alimento dentro da boca. Sim. Então fica uma visão feia para quem está à mesa junto. Existe isso mesmo, quer dizer, tem uma funcionalidade na beleza também. Tem, todos os nossos músculos têm funcionalidades. E muitas vezes, no exagero do procedimento estético, a gente modifica isso. Né? Então tem que ter muita consciência do profissional, orientar aquele paciente que ele também precisa, calma aí. A gente vai fazer com tudo, estética é estética, tudo bem, mas ele tem que estar sempre junto com a saúde e sempre junto com a funcionalidade. E muitas vezes você perguntou sobre como o paciente, né, eu não tô me gostando e tudo isso, às vezes o próprio processo de envelhecimento traz isso.
Muitas vezes o paciente chega e fala, eu não estou mais me reconhecendo, eu não era assim, eu não tinha esse olhar caído, eu não tinha esse, a gente fala, os dermatologistas sempre gostam de colocar nome nas coisas, eu não tinha esse bulldoguinho, eu não tinha esse pezinho de galinha, eu não tinha esse bigode chinês, tudo a gente vai colocando o nome ali. E isso traz também toda a história, mas também alguma coisa que ela não quer reconhecer ali como belo e a gente pode melhorar. Pode melhorar, de forma natural, sem deixar aquele rosto caricato. Eu acho que sempre dá para melhorar. Agora, existem aquelas pessoas que são radicais. Né? Como eu defendo absolutamente os procedimentos estéticos, você sabe que eu sou fã de todos, e obviamente não sou um desvairado, por isso que eu quero, como você, uma boa profissional, séria e sólida, que se por acaso um dia eu pirar, você vai dizer, não vai, isso nós não vamos fazer, não precisa. Então isso é fundamental. Mas o que eu vejo muito é assim, existe gente, eu entrevistei recentemente a Maria Cândida, e ela tem um trabalho muito legal, que ela fala justamente sobre esse amadurecimento da mulher, a mulher após os 50, né, a mulher pós-menopausa, e que o corpo muda completamente. Que o corpo muda completamente, tudo isso. E ok, ela consegue, que bom, passar estímulo, segurança, tranquilidade. Eu já te falei no primeiro momento, eu acho envelhecer um horror. Eu tenho horror, eu acho envelhecer uma coisa horrorosa. Eu acho que seria uma delícia se a gente pudesse ter um tempo de vida X e que a pele nos desse mais dignidade. Que congelasse ali, né? Eu não digo assim, não precisa ser retrato de Dorian Gray também. Não é que você precisa ficar sempre com 20 e poucos anos. Mas que fosse mais suave, porque às vezes, eu entendo... Porque tem momentos em que você pega uma foto tua de 20, 30 anos atrás, dá um negócio. Porque é diferente. Então, para que isso se suavize, eu já há algum tempo lancei mão, faço uso dos recursos que a medicina e a tecnologia podem fazer. Porque, assim, indiscutível, eu já tive um cabelo... parecido com o do Marcos, Dr. Cabelo. Eu já tive aquele volume de cabelo. Quando eu tinha 20 e poucos, 30 anos. Ele já tem mais do que isso, mas ele tem provavelmente uma genética que o favorece. Agora, não adianta a gente literalmente chorar o leite derramado. Tem que ir tentando ir atrás e tentando minimizar. Eu me lembro de um tempo em que a cirurgia plástica, né, estava super em voga, continua, mas uma época em que começaram médicos e grandes cirurgiões a dizer não deixe para fazer tão tarde. Vá fazendo pequenas coisas a partir de uma idade X. E que também não dá para você definir a partir de 40, porque as peles envelhecem de forma diferente. Exatamente, depende muito da genética, do estilo de vida que a pessoa teve, de todos os cuidados que ela teve também. Sabe, Fábio, essa é uma conversa que eu sempre tenho com a minha mãe. Porque ela exatamente fala muito parecido com você, essa parte de, é um horror envelhecer. Nossa então eu sempre Senhora. converso muito com ela sobre esse assunto. E ela é a minha principal referência de beleza e de cuidado. Porque desde criança eu nunca vi a minha mãe, então acho que por isso que eu me espelho muito, que eu sempre gostei dessa área de beleza e de cuidados e de autoestima, porque eu tinha nela ali sempre vendo. Ela sempre se cuidando. Sempre se cuidou. Eu nunca vi minha mãe, desde eu criancinha, pequenininha, eu nunca vi ela acordar sem passar um creme e arrumar o cabelo, ir dormir sem passar um creme no rosto, tinha um creme para a área dos olhos, tinha um creme pro rosto, tinha um creme pro pescoço, pro corpo. Então ela sempre teve isso. Ela sempre foi a minha referência ali de beleza, de autocuidado, sempre foi. E continua sendo. Ela sempre gostou dos procedimentos estéticos minimamente invasivos também. E sabe, nessa parte de pensar que 15 anos atrás, 20 anos atrás, só tinha cirurgia plástica. Só. Realmente não é uma coisa que a gente pensa hoje, fala assim, nossa, você vai passar por um procedimento estético totalmente invasivo, que muitas vezes vai modificar muita coisa, e é por isso que hoje, quanto mais cedo, melhor a gente começar a fazer os procedimentos preventivos, né? Sempre com muita cautela e com naturalidade. Você sabe que eu vi uma entrevista num canal americano de uma dermatologista americana, e ela diz que, inclusive, os cremes da perfumaria, né? Porque antigamente era da perfumaria e da cosmética. Então, os cremes que você comprava das grandes marcas, né? Os cremes das maisons e tudo isso, eles eram literalmente, ela diz, tô repetindo aqui, você me corrija se eu estiver errado, que eles eram muito mais perfumaria
cosmética do que verdadeiramente cuidado e tecnologia, né? Tanto que eles eram muito perfumados. Sim. E se lançavam de acordo com as fragrâncias. Sim. Então você tinha o perfume tal, o perfume Poison e o creme Poison. Que já era um negócio de sair bêbado, né? Porque aquele Poison é de derrubar quarteirão. Me lembra aquele Angel de hoje. Aquele Angel também é um perfume. Você passa aquele negócio, te deixa até meio tonto, assim. E aí eu penso, né? Deveria ser muito difícil você conseguir perfumar um creme, tudo isso, uma vez que o efeito é para você ter o tal do lifting, é você ter isso, ter aquilo. E hoje se pensa nisso, né? Imagina que no começo eu te falei que a gente não tem só, no nosso envelhecimento facial, eu vou falar face, né? Mas no corporal acontece a mesma coisa. Mas no nosso envelhecimento facial a gente não tá tendo só a flacidez da pele. Tem várias outras estruturas dentro que também estão envelhecendo. E se a gente pensar que a gente está passando um creme para ter um rejuvenescimento, um efeito lifting através de um creme, não existe. Não existe. Não pode, seria maravilhoso, seria perfeito, mas não tem como a gente conseguir só com um creme um resultado de um procedimento estético, mesmo que seja minimamente invasivo, mas eu consigo ir atrás, né? São camadas da pele, né? São camadas e camadas que a gente trata, né? Não tem como ser só aqui na pele. Então, claro que quando a gente, eu falo sempre assim que a rotina skincare ela é o primeiro passo. Porque ali você começa a se perceber, você começa a se cuidar, você começa a ver a pele mais hidratada, mas ele infelizmente não tem. Se alguém começar a inventar um creme que vai trazer o resultado de um procedimento estético, pronto, a gente tá perfeito. Mas é impossível, né? Não existe, por enquanto não tem. Impossível, não tem. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma tecnologia de ultrassom microfocado, que eu faço um efeito de lifting desde a camada muscular, desde a derme profunda, eu não consigo isso com um creme. Não consigo isso com creme. Com o laser, né? A gente consegue camadas mais profundas da pele. Com o ácido hialurônico eu consigo sustentar, às vezes, os ligamentos lá na profundidade onde realmente está precisando. Com os bioestimuladores de colágeno. Muita gente pergunta, mas se eu tomar o colágeno, não vai resolver também? Seria perfeito. Se a gente só uma bebidinha ali vai passar por todo o nosso sistema gastrointestinal e vai agir na pele, fazendo o efeito lifting, seria um sonho, mas infelizmente não é assim. E mitos assustadores daquele tipo, injeção de sangue, do próprio sangue, ou de placenta, ou de não sei o quê, que pra mim, ao ouvir, me parece um pouco ritual macabro, assim, né? Parece meio filme de Halloween. Mas existem esses procedimentos. Sim, existem. Na teoria, tem sua lógica. Tem sua lógica. Por isso que eu gosto sempre de parar e ponderar. Tem a sua lógica, né? Tem, claro que tem. Infelizmente, principalmente de sangue, né, que é o PRP, ele não é liberado aqui no Brasil para médicos. Fora tem muitos estudos. E aqui ainda está sendo, ainda está no caminho para ser liberado, mas ainda não está. Mas hoje em dia, com a tecnologia, apresenta cada coisa maravilhosa. Então hoje em dia a gente não precisa desses mecanismos que muitas vezes são macabros, como você fala, traz um certo medo ali. Mas com a tecnologia está surgindo tanta coisa legal, tanta coisa maravilhosa que a gente consegue colocar com segurança, com estudos comprovando a eficácia, com ativos que têm o FDA, que é a autorização farmacêutica dos Estados Unidos, que trazem essa nossa segurança, né? Então hoje eu sempre prezo muito pela segurança, e eu nunca faço nada no meu paciente que eu não faria em mim. Então eu jamais faria um PRP, por exemplo, em mim, que eu sei que ele não é liberado. Um PMMA, porque eu sei dos riscos que ele podem trazer. Então eu não faço no meu paciente aquilo que eu não faço em mim também e aquilo que eu não acredito. Olha, eu gosto aqui, eu lanço umas polêmicazinhas. Então assim, eu, Fábio Arruda, não iria até seu consultório e pediria para você cuidar da minha cárie, por exemplo, tá? Eu não pediria para você fazer um tratamento de canal, porque não é essa a sua especialidade. É o que eu estava falando no começo também, Fábio. A estética ela tem que estar ligada à saúde, ao bem-estar, né? Então eu não vou fazer uma estética só por estética. Eu tenho um cuidado muito maior atrás. Né? Então, se outros profissionais estão fazendo isso, eu sempre torço, né? O paciente é o nosso principal, o paciente é ali é por ele que eu faço tudo. É pelo bem-estar dele que eu faço tudo. Então, se ele vai para um outro profissional em que não cuidou bem dele,
É difícil, eu fico triste com essa situação. Mas, de novo, no Brasil não vai voltar mais atrás, é uma decisão que já foi tomada, não tem como voltar atrás. Então eu torço para que esses profissionais se especializem cada vez mais, porque não é uma coisa que vai voltar e... é permitido definitivamente. É muito difícil, é muito difícil. Nos Estados Unidos foi assim, não voltou mais atrás. No Brasil também não vai voltar, né? Pois é, que pena, porque um resultado, assim, não foi... Sabe de uma coisa, Fábio? Aqui no Brasil, para você ter ideia de como a parte do marketing também influencia muito, né? Nós, médicos, há pouquíssimo tempo foi liberado a postagem de antes e depois de pacientes, sendo que as outras áreas, as outras especialidades sempre puderam colocar ali um antes e depois. E quando muitas pessoas veem, hoje em dia você não sabe mais quem é médico, quem é dentista, quem é biomédico, porque tá tudo ali no mesmo lugar. Muitas vezes o paciente ele não vai buscar quem realmente tá fazendo tá cuidando dele, tá fazendo esse procedimento. E assim, porque você sabe que eu vejo dificuldades por uma questão prática, tá? Vocês, médicos, né? A gente sempre diz, são 10 anos de medicina, não, é a vida inteira. Porque vocês estão sempre estudando, se atualizando, indo a congressos, feiras e não sei o quê. Inclusive agora, sexta e sábado eu tava no congresso. Não tem tempo hábil para você conseguir atirar para todo lado. Não tem tempo, porque como é que você atende profissionalmente, ainda procura mais informação e mais estudo, e numa área, e na outra área, e alguma vai sair mal feita. Isso é uma questão básica, que alguma delas não vai corresponder às expectativas. Agora, você acha que esta evolução de tempo dos procedimentos e tudo isso também hoje facilitou? Porque eu me lembro, há 10 anos, 15 anos, vamos dizer, eu me lembro muito que existia um padrão no Botox, que todo mundo ficava com o olho meia janela. Sim. Aquele olho que ficava assim, que parava. Mas todo mundo, assim, o Botox estava bom, estava nananã, mas assim, era um traço. Era aquela história de você perceber que a pessoa fez Botox porque o olho ficava meia persiana, assim, aquela coisa assim, fechadinha e não mexia por nada. E hoje eu sei, já vi na internet tudo isso, né? Que existe justamente a preocupação em certas regiões que você não aplica, que profissionais mais rígidos com a seriedade não aplicam, porque existe um grande risco dessa paralisação. Sim. Será que era desinformação no começo? Olha, eu acho que também poderia ser um pouco de moda, assim como por exemplo, vamos pegar aí 5 anos atrás. A moda, por exemplo, num procedimento de lado, vamos pegar a Kylie Jenner, por exemplo. Exato. Que ela tirou aquele ácido hialurônico exageradamente que estava na boca, né, e diminuiu, voltou para a naturalidade. Hoje a gente está caminhando para procedimentos mais naturais. É aquela coisa que a pessoa tá mais bonita, com o olhar mais descansado, mas ninguém sabe o que foi feito. Para mim, esse é o melhor elogio, é o melhor procedimento. Então, evoluímos tanto na dosagem do produto, nas marcas dos produtos utilizados, nos pontos de aplicação. Antes era muito mais receita de bolo. Você vai aplicar aqui, sem respeitar a anatomia pessoal de cada um, né? Então, era uma coisa muito receita de bolo. Então, vale para todo mundo. Vale para todo mundo. E mesmo a minha musculatura é completamente diferente da sua, que é completamente diferente de quem está assistindo a gente, por exemplo, porque vai modificar cada um. Anatomicamente é diferente uma pessoa e outra. Então hoje a gente não trabalha mais, a gente não estuda mais um padrão único. A gente vai trabalhar a individualidade. Por isso que pele mais branquinha é mais suscetível à ação do tempo do que a morena? Isso é fato mesmo? É fato. É fato, porque a melanina, ela protege, né? Então, quem tem pouca melanina vai ter uma acidez também. Né? Porque a gente vê, por exemplo, as pessoas negras, né? As pessoas pretas, elas duram, o frescor dura muito mais. Mas isso, inclusive, no corpo, em tudo. É né? colágeno. Então, a melanina protege. Né? A pele caucasiano, né? Ele vai ter menos colágeno mesmo. E craquela mais fácil. Craquela mais facilmente, porque a falta de colágeno é que traz isso. Então, tudo que a gente quer melhorar na pele, eu falo assim, se tivesse uma banheira de colágeno pra gente entrar e ficar ali, sair renovada com a pele toda colagenada, seria um sonho.
Eu tenho uma amiga que há muitos anos essa história, faz tempo que eu não a vejo, ela é muito querida, e ela ficou famosa porque ela, literal, tá? Parece coisa de filme de Cleópatra, mas o caso dela era real. Ela tomava banho de leite de cabra. Enchia a banheira de leite de cabra. Provavelmente hidratava muito a pele. Mas não tem nenhum efeito científico isso, né? Olha, vou te confessar que eu não sei, mas devia hidratar bastante a pele. Ela tomava, tipo, com X períodos, ela entrava na banheira de leite de cabra. Quer dizer... Vamos ver o que será que tinha. Pois é, assim, que é um folclore que, se a gente pensa teoricamente, me parece lógico. Porque a gente entra com a história de vida por vida. Mas que tem o seu aspecto, assim, complicado de entender. Que sêmen faz bem pra pele. Que é bom pro rosto e tudo isso. Isso é Olha, eu vou te falar que o sêmen do salmão, que é o PDRN... Nós usamos já. Nós usamos já. Nós usamos. Esse aí eu te falo comprovadamente que ele é bom, né? Então, o DNA retirado do sêmen do salmão, ele aí passa pela tecnologia que a gente tem fantástica. Olha aí, hoje em gente, dia, vocês estão né? vendo? É o DNA retirado do sêmen. Então, assim, sem a chulice do comentário, mas quando todo mundo diz que não, o homem ejacular e aí você usar aquilo e passar no rosto gente, faz bem. Isso não, né? Isso é uma coisa assim que... Mas é folclore, você sabe folclore, disso. Eu sei. É um folclore que isso é maravilhoso pra pele. Não tem lógica isso. Hoje a gente já utiliza da tecnologia pra gente fugir desses folclores. Porque o que eu vejo receitas caseiras, para muita coisa, podem ter funcionado. Sim, e eu imagino que exista. Durante muito tempo, né? Durante muito tempo. Quando a gente não tinha essa tecnologia de entregar realmente aquela molécula que eu preciso, que eu vou ter certeza que ela vai penetrar na pele e fazer o efeito maravilhoso que vai ter, aí a gente utilizava o que era mais natural. Hoje em dia não precisa tanto. Você cuida de cabelo também. Né? Você também tem essa especialidade. Também, sou apaixonada. Eu soube... Não foi por você, mas eu soube pelo Dr. Cabelo, meu querido Dr. Marcos, que vai estar comigo também, que, por exemplo, essa história de que babosa é excelente para o cabelo, não para todos. Não para todos. Por exemplo, óleo de coco. Óleo de coco para um cabelo que é virgem, que não tem química nenhuma de tintura, de alisamento, tudo bem, até vai hidratar. Mas um cabelo que já passou por química, eu preciso também ter um óleo que tem a tecnologia que vai entregar a molécula que eu preciso. Então, tem essa vírgula aí de calma. Vamos realmente estudar aquilo que vai funcionar de forma correta através da ciência, através da tecnologia também. Não é da sua época, mas na minha época tinha. Isso é maravilhoso, porque essa menina podia ser minha filha, praticamente. Na minha época tinha creme rinse. Creme rinse, que para vocês mais jovens, é o condicionador de hoje. E creme rinse, a gente achava que era uma coisa fascinante. Porque realmente, aquilo devia ter uma química do capeta, aquilo devia ser um negócio, porque o teu cabelo literalmente fazia um negócio assim. Ele fazia. E você pegava naquilo, aquilo era de uma oleosidade, aquilo era de uma gordura. E eu me lembro que tinha uns potes maiores assim, e que se você, como eles eram muito grandes, às vezes eles duravam muito tempo. Você conseguia ver sedimentar o óleo no fundo do pote. Então, você veja o quanto isso não podia ser bom para todo mundo. Sim, sim. E quanto não tinha... Hoje em dia, para um creme, ter isso aí, ele não passou por uma fase de tecnologia boa na sua produção. Porque provavelmente não é para ter. Entende? Então, o que tinha ali, não sei, não dá pra saber, né? Mas todo mundo usava, né? E não pode ser bom para todos os cabelos. Não, e tinha um, você vai adorar, no pote ele tinha cores. Então, no mesmo pote tinha uma camada vermelha, uma camada azul, uma camada verde, que dizia que era com os princípios da natureza. E a gente comprava e tacava aquele negócio no cabelo. Você imagina a química só para estabelecer aquelas cores. E, obviamente era o mesmo produto com corante, com tonalizante. Mas a gente acreditava que era o vermelho da acerola, o amarelo do não sei do que, da manga, sabe assim? E era. E eu vou te contar uma que é fantástica. Você vai à missa de sétimo dia? Depois, quando a minha mãe ficou idosa, eu entendi. Gente mais velha fica cheia de manias. Inclusive, é super comum, hein?
Depois vocês vêm correr atrás de mim e dizer que eu fico aqui falando as coisas. É verdade. Gente mais velha, na sua grande maioria, fica pão dura. Na grande maioria. Fica, na grande maioria. Tem aqueles que ficam super generosos, mas é uma minoria. Gente mais velha começa a ficar meio apegada a umas coisas. E às vezes não é nem só pelo dinheiro, mas é então assim, comprei numa viagem tal creme. E a pessoa fica com aquele creme na bancada 5 anos, 6 anos. Usando aí, só um pouquinho. Microscopicamente. Aí você vai na missa de 7º dia, tá todo mundo cheirando azedo. Todas as senhoras, você beija, elas estão todas no rosto com aquele cheiro de azedo. Pode apostar que é um creme que ela comprou já tá lá 5 numa anos viagem. vencido. Porque tem data de validade. Todos têm, né? Tem. Manipulados e comerciais. Todos têm data de validade. Independente da data de validade. O produto pode até estar ali dentro da data de validade. Mas se ele sofrer altas modificações, por exemplo, de temperatura, viajou e esqueceu o creme no carro. Se você observa e ele mudou a coloração, mudou a textura, mudou o cheiro, não é mais para usar. O cheiro muda não e é assim, mais pra usar. Não tem, porque para perfumes existe isso. Existem perfumes que são absolutamente próprios para o clima europeu e que não são indicados para o clima tropical. Em função da concentração e de tudo isso. Eu imagino que os cosméticos também. Não pode ser um da neve, não vai funcionar igual a um para o sol de 40 graus. Exatamente. Nós, né, aqui no Brasil, um país tropical e que tem muitas diferenças de tipos de pele, a gente precisa de alguns produtos específicos pra gente. Então, aqui a pele é muito mais oleosa, amista, do que seca e ressecada, como é na Europa, por exemplo, em que o clima é muito mais frio na maioria dos países, né, que tem aqueles extremos de temperatura também. Então, muitas vezes, tem muitas pacientes que viajam para a Europa, aproveitam para fazer várias compras de cosméticos lá, trazem e não se adaptam. Infelizmente, por quê? Porque é feito para pele europeia, não é feito para pele brasileira. Então, tem muita questão assim também. Quem esteve aqui comigo e foi um papo delicioso foi a Adriana Anquier, mulher do Olivier. E ela falando que para eles, para os negros, foi uma grande conquista quando o mundo da beleza e da cosmética passou a criar produtos direcionados para a pele negra, para cabelos negros, que são completamente diferentes. Completamente diferentes. Hoje a gente já tem salões em que tratam como a pessoa vai aprender a mexer com o cabelo cacheado, ondulado, crespo. Então, por que isso? Porque antes, a única coisa que tinha era todo mundo vai alisar o cabelo. Exato. Né? Era o padrão, né? Era o padrão. Então, as pessoas que começaram a deixar a sua naturalidade fluir, aí elas tiveram que reaprender a trabalhar, a mexer com o cabelo, a quais cremes eu vou usar. Então, isso é muito bonito. Eu acho muito interessante, né? Para que a gente possa perceber a individualidade de cada um de nós. E a pluralidade que a gente tem aqui, né? Isso que é muito fascinante. Se a gente se entender... Não tem como ter um padrão. Eu me lembro muito bem um jantar onde eu estava e que estava o Dr. Pitangui, e ele disse, as pessoas vêm até meu consultório e me pedem a boca de não sei quem, como hoje a moda é da Angelina Jolie, ou alguma coisa assim. E ele dizia que ele sempre fez questão de dizer, não é a sua boca. E não existe ainda a extração. E provavelmente ela não vai querer dar a boca dela para você. Sim. Né? Então, e muitas vezes nem vai combinar. Não vai combinar. Rosto. Então não adianta que eles pedir, eu quero ter o desenho dos olhos de não sei quem. E não é esse. Essa busca não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. Porque você eleger um parâmetro, né? Eu sempre agora no meio do nosso papo, eu te deixo com uma pergunta, agradeço os patrocinadores e volto para a pergunta. Eu não sei se você sabe a verdadeira vertente do filme da Branca de Neve, e é muito interessante, porque o filme da Branca de Neve, a real trama embutida ali, muitos psicólogos falam sobre isso, está da Rainha Má com o espelho. O problema dela está em achar que não pode haver ninguém mais bonita do que eu, né? O espelho, espelho meu. E é uma rima que só funciona em português. Nos outros idiomas não é esse o falar da rainha. Mas a rainha é uma mulher belíssima, no filme também.
Aliás, as vilãs têm que ter seu charme, né? Porque elas cativam, mas ela no filme ela é uma linda mulher, porém, com mais vida passada, mais anos se passaram na vida dela do que da Branca de Neve. Então, natural que hoje a gente possa refletir e pensar em todos os cuidados que você tem, diferentes para quem está fazendo aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Sim. Mas você, doutora Karen, agora eu quero a sua opinião que você vai dar depois dos agradecimentos. Você é mais Cher, como ela é, ou você é mais Brigitte Bardot, como ela é? Você vai responder isso para mim já já. Gente, hora de agradecer. Quem será, hein? Quem será que ela prefere? Será que ela gosta das enrugadinhas também? Existe alguma beleza que ela enxergue nisso? É um direito, é uma escolha? Quero saber a opinião dela, depois eu conto a minha. Eu quero agradecer a vocês. Vocês que, com a sua participação, com o seu apoio, fazem com que nós estejamos aqui todas as semanas, com que eu possa trazer os mais variados assuntos, os mais interessantes convidados. Quero agradecer ao Pocket Studio, super bem localizado e que pode ser a sua oportunidade para que você faça o seu próprio podcast, se você quiser. Quem sabe você é um apresentador adormecido aí, né? Já que estamos falando aí das belezas dos desenhos e dos clássicos, pode ser que você seja um belo adormecido no ramo da comunicação. Então venha descobrir. E aqui você tem 1000 possibilidades. Você pode fazer teu tutorial, você pode fazer ensino à distância, você pode fazer culinária. São 1000 possibilidades. Então, o QR Code de todos vai aparecendo aqui, conforme eu vou falando. Entra lá, se informa e você com certeza vai sair satisfeito com as suas necessidades atendidas. Agradeço super a Foco Comunicação, que é um marketing estratégico, porque você sabe, Karen, que às vezes você tem um produto excelente, só está divulgado errado. Pode estar divulgado no segmento errado, para o público-alvo errado, ou você pode estar utilizando uma estratégia de mercado que talvez funcione na sua cidade, mas não vai funcionar em outro estado. Então é muito importante um marketing estratégico como esse, porque ele vai te direcionar através de estudos, de embasamento, de pesquisas, o que é o mais indicado para que você alcance o seu sucesso. Sucesso também é individual. Se sucesso fosse coletivo, a gente estava aí com bandos de pessoas totalmente bem-sucedidas. E não é assim. Agradeço super a Razor, que faz os cortes desse programa. Cortes podem ser fundamentais. Sim. Se eu corto o que você está falando de forma maledicente ou maldosa, a informação totalmente pertinente se torna sua maior inimiga. Então você tem que se cercar sempre de alguém que na edição dos seus vídeos faça cortes sérios, bacanas. Não se venda só para o sensacionalismo de né? Porque isso pode te prejudicar. E aquele efeito 5 minutos de boom, depois não vale a pena. Reputação demora uma vida para ser conquistada. E você pode hoje, com tal cancelamento, perder em 5 minutos. Quero agradecer a Deloitte, na figura da Daiane, querida, que cuida do marketing dos stories, especificamente. Ela pensa num formato de stories que vão justamente, que hoje atendem os estudos, que existem os horários, os picos, mudam de acordo com as profissões e tem uma porção de coisas. Voltamos a falar, vamos deixar o assunto para quem domina aquele assunto. Então cerque-se de profissionais que vão fazer isso com você também. Agradeço ao Dr. Derek Camargo, meu querido, que aliás o consultório dele é pertinho do consultório da doutora Karen, ali na Avenida Moema também, então muitas vezes eu já faço tudo casado, saio de um, vou para o outro, porque ele se preocupa com a longevidade saudável. E por isso ele tanto se apega à história do peso. Não é uma questão estética só, comprovadamente o sobrepeso ele interfere negativamente na saúde das pessoas, isso é um fato. Sim. Então você não precisa ser o manequim nem 36, nem 38, mas o sobrepeso vai te fazer mal e acho que para a pele também deve fazer, né? Faz, não faz? Sim. É claro, então vejam, é só isso, é para você se cuidar, sem nenhuma ditadura, sem nenhum dono da verdade, que eu detestaria ser, que eu acho chatérrimo. Então, Dr. Derek, fica aí, você está sempre com a gente desde o começo desse programa. Agradeço super a Cozinha do Beco, que aliás, você vai sair daqui hoje com um convite da Cozinha do Beco
para que você vá lá com seu marido, que vocês tenham um bom momento. Maravilhoso. É uma comida, é um slow food, é uma comida de conforto, é uma cozinha de acolhimento. Então, assim, é para ir gostoso, com calma. E eles estão super bem localizados, no Beco do Batman, aqui em São Paulo, que é tão interessante, com todos aqueles grafites, aquelas coisas. Então fica aí a dica, podem ir no dia que quiser, mas quem sabe vão num sábado e aproveitam e saracuteiam lá pela Vila Madalena, que é sempre um programaço, eu gosto muito. Quero agradecer a um patrocinador que vai mandar um presente na sua casa muito bacana. É o Rocha Lar Conceito. Eles têm uma marmoraria há mais de 30 anos e a Edna, a dona, começou a se incomodar com os restos dos mármores, sabe? Da bancada que sobrou, o do teu banheiro, e que literalmente iam ser pedras, pedregulhos que iam ficar se agrupando. Ela resolveu transformar em objetos de arte úteis. Então, transformou em bandejas, em pratos para frios, para queijos, sabe? E com design, com charme, com movimento, com sinuosidade. Então, eu vou mandar entregar na sua casa. São pedras, são pesadinhos, mas é uma boa ideia do reciclar e as coisas passando a se ressignificar, o que é muito bacana, né? Agradeço super também ao Luxury Buffet, que tem um buffet que eu gosto muito, já usei na minha casa. Numa próxima temporada eles vão voltar toda conosco, mas eu não deixo de mencioná-los, porque ele é o grande fã desse programa, assiste todos, comenta e me fala, olha, achei que seu cabelo estava com uma pontinha, achei que... Tá tudo em ordem, Leandro? Tá bom, então tá. Olha, você vê, tô cuidado aqui, tô cuidado. Até o DNA do sêmen do salmão já rolou aqui, meu filho. Então você veja que aqui tem cuidado, aqui tem diretoria. Agradeço também super a todos vocês que de uma forma delicada também nos ajudam. Tem a Care Up, que faz justamente aqueles eletroestimulações, então não é invasivo, não tem injeções, nada disso, e você vai mantendo os seus centímetros de acordo com o que te agrada, e não tem milagre, doutora, não adianta. Se me fizer todas as maravilhas do mundo e eu sair para tostar todo dia no sol, não vai dar. Sabe? Não adianta você fazer um procedimento como o da Care Up e comer 5 pizzas. Aí não existe milagre, né? Não tem almoço de graça. E um beijo muito carinhoso para a Boutique de Flores, que sempre deixa nosso espaço mais florido, nossos convidados mais perfumados com o perfume dessas flores deliciosas, e o querido J. Matos com os nossos espumantes. Olha quanto patrocinador, né? Coisa boa. Que bom, que bom. É porque os convidados valem a pena. Porque você é especial. Doutora Karen, mais Cher ou mais Brigitte Bardot? Eu acho que, falando do processo de envelhecimento de cada uma conta uma história. Né? Aliás, gente, edição, coloca uma imagem de Cher e uma imagem de Brigitte Bardot. Divide a tela e bota do lado. As idades são bem parecidas. Então, cada uma conta uma história, né? Uma história de vida. Então, do jeito que uma preferiu envelhecer e deu as prioridades para aquilo que ela achava importante, a outra deu para o que ela achava importante também. Não cabe a mim julgar, infelizmente, quem envelheceu melhor, né? Eu acho a Cher maravilhosa. Eu vejo, assim, midiaticamente, a gente não tem um exemplo com a idade dela tão bem. Não tem. Eu acho, mas aí será que ela tem uma genética também, alguma coisa? Eu acho que conta muito, mas principalmente, provavelmente é pelo... Hoje em dia eu falo muito que o jeito que a gente quer envelhecer, a gente cuida na juventude mesmo, né? Então, se a gente quer envelhecer tendo autonomia de sentar e levantar sozinho, de fazer os seus passeios sozinho, sem depender de muitas pessoas ali, cuidando de você, você tem que cuidar disso desde cedo, né? Hoje a gente fala muito da musculatura, da massa muscular, o quanto é importante na velhice, porque a gente vai ter essa autonomia se tiver massa muscular também. Então, viu que não é só estética, que tem saúde por trás também. Então, provavelmente a Cher, ao longo de toda a vida dela, ela teve algumas outras prioridades. Pode ter sido através da alimentação, do estilo de vida saudável, academia, musculação, né? E alimentação mais saudável também. E, sem contar, fazendo os procedimentos estéticos que ela julgava necessário também, sem exageros. Pois é, eu acho que ela teve uma boa medida, né? Sim. Ela soube se cuidar para que não ficasse exageradamente exagerando, porque, gente, estranho, tá bacana, né? Ela tá bonita, ela tá leve, tá saudável e claro,
a gente tem a grande do momento, que eu não poderia deixar de te falar. Você tem que dar a sua opinião, não quer dizer que você faria ou que você não faria. Mas e Madonna, hein? A Madonna, eu realmente acho que ela saiu um pouquinho, né? Então o rosto dela ficou muito artificial. Ali realmente é o não reconhecer também o seu processo de envelhecimento, né? Muitas vezes a gente precisa ter essa cautela, esse cuidado também, não só de só a pessoa, mas também de orientações de pessoas ali estando junto com ela, dos melhores, com certeza ela tem os melhores profissionais junto com ela, né? Mas exagerou, né? Exagerou. Aliás, tem uma piadinha da internet, que a internet não perdoa, que eles colocaram uma foto onde está a Madonna ao lado da Cher. Uma montagem. E aí o comentário na foto é o seguinte: olha, eu não sei quem é essa loira asiática, mas a Kim Kardashian está muito bem. Então você veja que as pessoas não perdoam. Não né? perdoam. Mas realmente a Madonna teve um exagero ali de procedimentos estéticos que deixou o rosto dela. Se a gente pega a foto dela jovem, coloca aí depois também, né? Vamos colocar? Coloca lado a lado a foto da Madonna jovem. de antes e da Madonna agora. Ela ficou com o rosto triangular. Exatamente. Então, quando fica com aquele rosto, parece até um alienígena, né? Tem uma estranheza quando você olha nesse rosto, que ela tentou fazer muito procedimento aqui nessa região. É uma região de lifting, mas ela exagerou muito. Então, toda vez que fica desse jeito, gera essa estranheza. Aquilo é um excesso de preenchimento. Aquilo ali é um excesso de preenchimento, sim. E que vai passar, então, porque o preenchimento tem um tempo, talvez não. Não sei qual foi o procedimento que ela fez ali, qual foi o tipo de preenchimento que ela fez, né? E se ela não quer voltar atrás e tá o tempo inteiro ali exagerando uma vez atrás da outra, né? Porque parece que esse é o caso também. Exato. Que ela começou a fazer e não teve limite, foi fazendo e continua, né? Você sabe que tem a gente falando das celebridades, tem uma das mulheres, para mim, que foi uma das mulheres mais lindas do cinema, e que nesse período recente ela tá com um envelhecimento muito agressivo, que é a Sophia Loren, que é uma pessoa de uma beleza fora do comum. Também vi profissionais de fora dizendo que ali existe um vilão clássico, que é uma batalha que vocês travam com os pacientes e que é meio perdida sempre, que é o bendito do cigarro. Diz que os efeitos do cigarro são realmente devastadores, acaba com o colágeno, né? Cigarro, exposição, não é o caso dela, mas exposição também demais ao sol, ele acaba com o nosso colágeno. Então, o cigarro, ele tem os efeitos que hoje em dia o que mais a gente quer são os tratamentos antioxidantes, tanto através de alimentação, suplementação, que vai trazer essa ação antioxidante, como também alguns procedimentos que a gente pode fazer e também cosméticos que a gente passa na pele, diminuindo essa oxidação celular. E o cigarro é um acelerador. Então, realmente, piora o colágeno, piora muito mais a parte do envelhecimento facial. Tanto, eu nunca fumei, enfim, mas eu imagino que todos esses prejuízos realmente o cigarro traga, porque quando você se submete a uma cirurgia, tem que parar de fumar. Tem que parar, porque senão não fecha, né? Não cicatriza. Sim. Imagina, a partir daí já está tudo explicado, né? Que não pode ser ilusão dos que acham que tá mais manso com pode, menos manso. Não tá, não, viu? Não é porque é bendita da nicotina ou da fumaça, esse cheirinho de banana. Não. Que não é nada disso que vai adiantar, não. Cheirinho de banana não resolve, faz mal do mesmo jeito, né? Faz sim. E ainda tem uma coisa que preocupa ainda mais, que a gente não sabe a longo prazo os efeitos disso pois também, a gente sabe os do cigarro porque a indústria tá aí. Porque tá aí há muito tempo. Mas e esse? E se for realmente pior? O que já tá mostrando, tá? Exato. Tem alguns casos, alguns estudos que já mostram uma piora em pacientes super jovens já apresentando. O cigarro já era péssimo. Então, essa nova modalidade... O próprio ato, doutora, do ficar chupando o tempo inteiro não é ruim? É péssimo. É o que vai. Tem as ruguinhas do código de barras, né? Que a gente tenta melhorar cada vez mais por conta dessa musculatura ao redor da boca que fica o tempo inteiro fazendo o bico. E aí fica tudo marcadinho. A gente chama carinhosamente de código de barras. Peeling de fenol, pode? Depende.
tem as suas indicações específicas. Não é um procedimento que eu gosto de fazer, tá? Por quê? Porque eu acho muito invasivo. Na maioria das vezes, as minhas pacientes, elas preferem, assim como eu também, eu sempre falo que a gente tende a aproximar as pessoas que têm o mesmo senso estético Exato. que a gente, que têm o mesmo o pensamento parecido ali para casar, né? O peeling de fenol é um procedimento muito agressivo e que precisa de um tempo muito longo para recuperação. Hoje em dia, com a vida corrida, o que a gente mais quer são procedimentos que tenham um rápido período de recuperação. E com isso também são os meus preferidos. Por exemplo, você fez a aplicação do laser antes de viajar. Exatamente. Não recuperou super rápido? Recuperei. E deixou a pele um glow? Deixou. É desse tipo de procedimento que eu gosto. O fenol, ele tem a sua aplicação, ele tem os seus profissionais ali que gostam realmente de fazer, mas não é o que eu prefiro fazer. Eu prefiro procedimentos minimamente invasivos, que vai trazer um resultado, um efeito uau. Muitas vezes, pode ser que às vezes a gente precise, às vezes, de um pouco mais de sessões, mas que é muito mais tranquilo ali no seu dia a dia. Você não vai precisar parar de trabalhar, parar de levar no seu filho na escola, não vai parar de fazer o planejamento da sua viagem, por exemplo, como foi o seu caso, né? Então eu gosto mais de procedimentos assim. O que eu acho assim. que é super importante, e é o que eu posso dizer para vocês, né? Também se eu fosse esse conselheiro todo, tava tudo resolvido. Mas, é assim, nós devemos ser as pessoas que mais nos conhecemos a fundo. Nós devemos ser os maiores conhecedores de nós mesmos, das nossas reações. Não digo das físicas ou químicas, porque isso você tem profissionais que vão saber avaliar, mas das suas reações emocionais. Eu me lembro que eu comentei com você, eu não poderia fazer isso jamais, porque se eu me visse no espelho, no dia seguinte desse pós, teria um efeito devastador para mim. Porque eu não consigo. Uma espinha no rosto me incomoda. E aquela coisa da pele, aquela queimadura seríssima, aquele negócio e todo o processo, o descamar, Gente, assim, quem fez, cada um faz o que tiver vontade. Eu acho assustador. Eu acho que assim, eu olho e tenho vontade de dizer misericórdia. Porque como você foi passar por isso? Pois é, porque é muito sério. É por isso que eu falo que é muito individual, né? Não é o principal dos meus pacientes, por isso, né, eu também não gosto de fazer, né? Mas tem profissionais que gostam e tem pacientes que aceitam também, né? Então, é muito individual. É a pluralidade que a gente tem também, né? Hoje, a gente tem muitos procedimentos minimamente invasivos, cirurgias plásticas, e cada um vai definir aquilo que é o melhor para si. Olha, vocês estão vendo? É por isso que eu entrego este rostinho que vocês observam há tanto tempo, deixo nas mãos dessa doutora, que é de uma competência absoluta, ela é de um respeito pelos meus limites e pelas minhas expectativas gigantesco. Então, de verdade, com esta tranquilidade que eu fiz questão que ela viesse aqui. E assim, eu já perguntei para ela não me responde. Dá pra ter garantia que a gente vai sair de lá com a carinha dela? Porque isso era o mais legal, sabe? Devia fazer essa propaganda. Venha, passe na doutora Karen e esteja assim amanhã. Aí, ia ser uma maravilha, mas ela não me dá isso, ela não me diz essa fórmula. Querido, doutora, muito obrigado. Muito obrigado. Amei. Olha, que coisa boa, eu também. E como eu me sinto confiante, tranquilo nas suas mãos. Muito de verdade. Muito obrigada. Totalmente. Obrigada pela confiança, pela parceria, pelo cuidado que você tem também, porque isso é recíproco. Olha, muito bacana. Presentinhos. Então vamos de presentinhos. Você tem aqui um espumante do J. Matos para vocês degustarem num romance. Olha, você adoro. Tem tacinhas do Pó de Arruda. Não esquecerei jamais da minha presença no Pó de Arruda. O convite para a Cozinha do Beco, para 2 pessoas, divirtam-se. Vou adorar, não tem também, dúvidas. cheguem e coloquem na geladeira, o mousse da Cozinha do Beco, que é uma receita de avó. Gente, a cor desse mousse. É uma receita de avó, é de pirar. E claro que eu não faria maldade, tem para você e pro Maridones. Olha ali. Tá? E eu sempre digo pra ela que na hora que eles tiverem filho não vai ter pra ninguém, porque o marido também é um bonitão, gente. Olha isso, o marido também, não é justo isso. Ela tinha que ser casada com um feião, porque aí fazia o equilíbrio. Mas não, pegaram tudo só pra eles. Muito obrigado. Muito obrigada, gente, salva de palmas para essa doutora linda.
competente, excelente profissional. E eu espero vocês na próxima terça-feira, às 20 horas, no YouTube ou Spotify. E assim, se cuidar é fazer bem a você mesmo, é fazer um carinho em você. E tem os limites. Não se assuste, não ache que você vai sair nem com cara disso nem daquilo. Com um bom profissional, você vai sair do jeito que você vai ficar melhor. Tenha certeza disso. Até a semana que vem.